Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Enel Duarte. Hoje nós vamos falar sobre o dízimo, só que respondendo alguns comentários sobre o dízimo, porque fizeram alguns comentários que foi postado primeiramente um tipo de uma enquete aqui mesmo no meu Facebook, em junho, dia 26 de junho, como vocês mesmos podem perceber aí, ó. Dia 26 de junho foi feita essa enquete. Deixei seu comentário sobre a questão do dízimo, pois vou ler seu comentário no estudo sobre o dízimo e te responder. Chegou à conclusão do estudo que nós estávamos fazendo desde junho, e se você ainda não assistiu os vídeos aqui no canal do Enel Duarte do estudo sobre o dízimo, vou deixar na descrição o link desses estudos e você poderá estar acessando e estudando sobre esse tema muito importante, a qual muitos falsos pastores, pessoas auto-intituladas pastores, os pseudos pastores, esses tais, inescrupulosamente usam a Bíblia distorcendo sobre maldição, amaldiçoando o povo, entre outras coisas, na questão do dízimo. E como já lemos ou vimos nas Escrituras Sagradas, no vídeo anterior, que falamos sobre que a igreja não está obrigada a dar o dízimo. A igreja, ela dá a doação, uma oferta de coração, não por tristeza ou por necessidade ou por obrigação, como nós vimos lá no original. Mas Deus ama quem dá, quem contribui com alegria. Então, você pode assistir os vídeos, e antes de deixar um comentário, falar alguma coisa, você tem que assistir o vídeo completo, o estudo completo, para poder você falar com mais propriedade, não usar de preconceito. Então vamos ler os comentários. No tempo que foi colocado esta enquete, sobre essa questão, sobre deixar o comentário e perguntar sobre a questão do dízimo, foram muitos comentários. Muitos comentários. Algumas pessoas, não sei porquê, discutiram e apagaram seus comentários. Provavelmente aconteceu isso, porque nós temos 25 comentários, mas para cada 25 comentários existem outros comentários, Então nós vamos ler esses comentários e vamos responder esse comentário. Logo, você que fez esse comentário tanto aqui no Facebook como também no YouTube, estará aparecendo aqui seu comentário. E assim não ficar clara a resposta, você pode estudar sobre o dízimo, pegar os vídeos e assistir completamente com a Bíblia aberta e examinar as Escrituras Sagradas. Vamos lá então. O comentário vem aqui da Lívia Carvalho. Eu vou dizer para você que não vai dar para responder todos os comentários, viu? Porque é bastante comentário e tal. Eu vou ler os comentários. Ela diz: acredito que aqueles que amam a Deus e a sua obra dão mais do que apenas 10%. Bem, dá mais do que o 10%, irmã, é não dar o dízimo. Ou seja, é não ser fiel ao dízimo. Muita pessoa diz, eu tenho que ser fiel dizimista. Mas você tem que ser fiel à Escritura primeiramente. Fiel ao texto da Escritura. Muitas pessoas dizem, é fiel dizimista, elas dizem, se proclamam fiéis dizimistas, mas não são fiéis ao texto sobre o dízimo. É uma contradição horrível. Então, aqui já não está falando do dízimo. Ela está, acredito, ou seja, segundo ela, aqueles que amam a Deus e a sua obra dão mais do que 10%. Isto é a oferta. De coração, a oferta. Pode ser mais ou pode ser menos, mas é a oferta. Então não pode misturar a oferta de 2 Coríntios com Malaquias, entre outras passagens. Por favor. Você pode observar que tem seita religiosa que não devolve o dízimo, mas ofertam. Pronto. Ela diz seitas religiosas. Talvez esteja incluindo a Testemunha de Jeová. Mas se são seitas e não dão dízimo, estão espalhados em 240 países, segundo a pesquisa de 2015. Por que os que dizem ser de Deus, verdadeira, denominações verdadeiras, para fazer a obra de Deus, tem que apelar para o dízimo? Eu não entendo isso aí, Bem, ela dá oferta bem mais do que o valor que seria o seu dízimo. E sem opressão, viu? Tudo por amor e dedicação. Por que as chamadas sem ser
seitas religiosas, por que elas não fazem o mesmo? As denominações evangélicas acusam o testemunho de Jeová de seita. Não estou defendendo, estou só dizendo o método sobre a questão do dízimo, né? Do dízimo aí. Eles não usam o dízimo, mas tem em muitos países. Por que vocês, que se dizem evangélicos e crentes, protestantes, servos de Deus, não é seita, e por que apelam para o dízimo? Deus não poderia ajudar? Bem, aí aqui, tá aqui, vamos lá então. Seu comentário vai ser lido quando estiverem estudando sobre o dízimo. Não sei só o seu comentário, mas não tô. Se for possível, ou seja, não vai ser possível, né? É muito comentário. Bem, vocês podem também comentar depois. Outro comentário do diácono, diácono Jorandir Vicente. Dízimo é sem lei. Abraão, tal, aqui ele vai muito. Abraão, Abel, Abraão, e os Abraão e Jacó, é mistura aqui, né? Dízimo é sem lei. Ou seja, ele quer dizer, o dízimo é antes da lei. Abraão e Jacó dizimaram sem ser obrigado. Mas, caro amigo, irmão diácono Jorandir, se você pegar os vídeos que já tem aqui, eu não vou repetir tudo, né? Mas tem uns vídeos lá aqui no canal, você pode observar e pegar. O dízimo de Abraão, se você for praticar de acordo com o que está escrito lá, o seu pastor, o seu irmão lá que tem um título de pastor, coisa do tipo, ele não vai querer que você pratique se for de acordo com a escritura que você conhecer. E o dízimo de Jacó também, eu acho que ele também não vai querer, né? Na verdade já começa com a questão de volta. E voltou Jacó e tal. Bem, tá lá, vocês podem assistir. Vai estar na descrição aqui sobre o dízimo de Abraão e o dízimo de Jacó. Que, infelizmente, já vou adiantar para vocês, se vocês quiserem dar conclusão assistindo, eles não servem de exemplo para nós, a igreja, na dispensação da graça. Tem lá os motivos, você pode estar acessando o vídeo e assistir. Vai estar na descrição deste vídeo. Aí tá diz, até Abel ofertou melhor que Caim, sem ser obrigado. Isto é fé. Faço por fé e amor essa obra. Quem é dizimista, isto é inefável. Não misture o dízimo com a oferta voluntária. A pessoa fica misturando. O dízimo é uma questão de fé, como ele falou aqui. Faço por fé e o amor essa obra. Bem, fé baseada em quê? Falamos sobre essa questão. Dizer que o dízimo é uma questão de fé é uma balela. Apenas isso. O dízimo não era uma questão de fé na antiga aliança. Era uma questão de obrigação. E não veio para cá com o blá 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 que a Abel deu uma oferta e essa oferta está classificada como se fosse o dízimo de Abel. Vamos continuar. Diz aqui tal. Eliseu Duarte. Ele diz: em vez dízimo, dá oferta. Nada a ver o dízimo da Bíblia com o dízimo de hoje. Não é praticado. Ele está dizendo que o dízimo, em vez de dar o dízimo, dê a oferta. Isto é, se você está dando 10% do seu salário todos os meses para a sua organização religiosa, para a sua denominação, em vez de dizer, eu vou dar o dízimo, eu vou dar a oferta. Porque se você usar a nomenclatura dízimo, se você for para a Bíblia, não é um dízimo bíblico. É um dízimo religioso, inventado naquele momento ali. Mas se você disser, eu vou dar uma oferta, aí você vai para 2 Coríntios, que Paulo falou sobre a questão do dízimo, ou da oferta. Bem, mas o dízimo que você dá em nome desse mito, que já diz é um mito, né? Vai para o bolso de quem pega o dízimo. Acredito que esse cara aqui, eu não sei quem é Edivar Rodrigues. Ele disse que o dízimo que você dá vai para o bolso de quem pega o dízimo, vai para o dízimo. Mas não é bem assim, né? Muitas vezes a pessoa também generaliza demais. Tem toda uma secretaria, tem toda uma tesouraria, né? Tem todo um negócio lá para poder a pessoa não pegar direto para o bolso do pastor. Mas a questão o problema não é dar o dinheiro da pessoa, a questão é a pessoa pegar a Bíblia, forçar os textos e dizer que tem que dar o dízimo, não deve ser amaldiçoado, você sabe, né? Toda aquela ladainha, toda aquela falácia que não tem nada a ver na dispensação da graça. Não encontramos nenhuma passagem do apóstolo Paulo recomendando dar o dízimo e dizendo que é bem importante, senão o devorador ia pegar eles. Bem, vamos continuar. Aqui tem um vídeo, não vamos assistir esse vídeo. Pesquise sobre a verdade. Vamos pesquisar sobre a verdade. Principalmente aqui, ó.
ficar só com vídeo de internet, não. O vídeo da internet tem que ser baseado aqui, você tem que ler. Eu recomendo os vídeos, mas você tem que ler lá a Bíblia juntamente. Não pedindo milhões igual de mim. A questão que o povo pega o testemunho. Tem pessoas que fazem a boa aplicação do suposto dízimo. Que deveria ser convertido, transformar essa palavra em oferta voluntária de coração. Quando se fala dízimo, já está classificando como se fosse obrigatório, hein? Tem pastor que vem mentindo, dizendo, não, o dízimo não é obrigatório não, é questão de fé, pode dar o dízimo. Não, mas não tem condição, dízimo é obrigação. Jacó não deu dízimo, Abraão deu dízimo tudo voluntário e tal. Irmão, vou dizer uma coisa para você, o dízimo de Abraão, tira da tua cabeça, ela vai celebrar para tentar colocar desde os primórdios na cabeça de algumas pessoas, que o dízimo de Abraão, o dízimo de Jacó é um exemplo para nós. Mentira. Não tem condição. Veja os vídeos aí, você vai ver. Certo? Vamos continuar. O dízimo tem que ser de coração. Não, irmão, por favor, misture o dízimo com a oferta. O irmão aqui está misturando, Alexandre. O dízimo tem que ser de coração. Quando você dá o dízimo de coração, já é uma oferta voluntária. Já é o que Paulo falou. Então não precisa usar a nomenclatura de dízimo. Da mesma forma, usar a nomenclatura de igreja para corresponder paredes, de um local de reunião como um templo, no mesmo caráter do Antigo Testamento, do templo judaico. Não pode usar o púlpito como um altar, dizendo que é um altar no mesmo caráter, vai ter que fazer o sacrifício, entre outras coisas, de nomenclatura totalmente distorcida, vindo do catolicismo e outras coisas mais. O misticismo é terrível. O dízimo não é de coração. O dízimo é uma obrigação. Se você for dar o dízimo, tinha que guardar o sábado, faz a exposição. Então, é essas coisas aí. Samuel Lima, tem alguém que consegue ser fiel ao dízimo? A paz do Yod-He Vav-He, que é o tetagrama aqui, né? Vamos lá então. Ele faz uma pergunta, né? Ele não deixou o comentário dele, mas deixou o comentário perguntando. Tem alguém, refazer aí essa pergunta do irmão Samuel Lima. Tem alguém que consegue ser fiel ao dízimo? Eu não sei, as pessoas dizem, né? Tem deles que até ganham um diploma do dizimista. Diploma do dizimista. Que heresia, meu Deus do céu. E para confirmar e entrar em consumação a heresia, está assinado embaixo. Assina Jesus Cristo. Acabar, o enganador, o falso profeta é eu. Meu Deus do céu. Continuar. Juliano Paiva, em PDA, ele diz: louvado seja Deus, diante de minha convenção. Eu já era dizimista, alguns meses não, mas sempre dizimei. Não tem que dizimar fielmente, não pode, se for de acordo com a lei, não pode. Sempre vi Deus suprindo toda a minha necessidade, na hora em que eu achava que estava tudo perdido. Então era como uma barganha, eu vou dar o dízimo para Deus me abençoar. É assim, irmão? É isso que é ensinado pelos pastores, os intitulados pastores. É ensinado assim: dê o dízimo que você vai ser abençoado. Se não der o dízimo, vai ser amaldiçoado. O devorador vai te pegar se não der o dízimo. Então, se não der o dízimo, você não tem bênção. Ganância, vamos lá, você tem que ter. O medo, a maldição. Se não der o dízimo, o devorador vai te devorar e tal. Aí quer dizer, eu fiz uma pergunta para o irmão, ver se você consegue responder. Quer dizer que uma pessoa rica, milionária, bilionária, eles não são fiel dizimista. E por que o devorador não vai para ele? Só vai para o pobrezinho, lá da favela, do interior. Só vai para ele. Por que o devorador não vai lá? Nos milionários, bilionários. Se quer devorar, devore lá. Isso está mais para mal administração do dinheiro do que para devorador. Tem um estudo sobre o devorador aí. Não tem nada a ver com da Bíblia. Um devorador que fizeram de novo aí. Vamos mais então. Oliveira aqui, ó. Ele diz: eu sou dizimista fiel. Gostaria de saber porque muitos crentes não dizimam. Porque diz que o dízimo, que o Novo Testamento aboliu o dízimo. Ou seja, ele diz: eu sou um dizimista. Sou um dizimista fiel. Irmão, se você é um dizimista fiel, recomendo que você seja o fiel primeiro às escrituras, ao texto da escritura. Que se você disser: eu sou um dizimista fiel, se não for fiel ao texto, estará distorcendo ao texto. Eu sou mais.
ir pelo que diz a Escritura do que o que diz o meu suposto pastor. Né? Tem que ser assim, né? O pastor disse que eu tenho que fazer isso. Meu pastor me ensinou. Meu pastor me falou isso. Irmão, o que interessa não é o que o pastor diz, é o que a Bíblia diz, a Escritura diz. É isto, e ponto final. É a Escritura. Ele pergunta, porque tem crente que não dizima, porque o Novo Testamento aboliu o dízimo? Não é que o Novo Testamento aboliu o dízimo, o Novo Testamento aboliu o dízimo. É que o povo não compreende as dispensações. Quando não há compreensão das dispensações, há um embaraço muito grande. Os pastores, em vez de tomar o púlpito meia hora falando do dízimo, incentivando o povo a dar o dízimo, era ensinar sobre o dízimo, incentivar o povo a ajudar de coração, de acordo com 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. E assim, entre outras passagens, que Paulo ratifica. O Novo Testamento. Não é questão do Novo Testamento abolir, acabar com a... Tem coisas que você não consegue praticar, como o dízimo. Como é que você vai praticar? Traz todo o dízimo à casa do tesouro. Depois vamos falar isso pra você aí também, como já foi falado nos vídeos. Aqui na descrição vai ter os links. Você também pode acessar. Vamos lá então. Como assim? Responde aí. Esse poste, por favor, e tal. O dízimo sempre foi alimento. Vamos ver esse comentário desse irmão aqui. O dízimo sempre foi alimento, fruto da terra. Dinheiro sempre existiu, desde os tempos de Abraão. O dízimo e os outros 612 preceitos da lei tiveram o seu cumprimento e fim no madeiro. A igreja de Atos nunca dizimaram. Nenhum dos apóstolos ensinou ou cobrou dízimo. O dízimo foi extraído dos preceitos judaicos no ano 575 por uma decisão da Igreja Católica no Conselho de Macon. Mudado para o dinheiro, além da ressuscitarem um preceito da lei que era para os judeus. Né? Então vemos aí o comentário do irmão aqui. Bem, vocês podem observar aí. Então, tem muitos conceitos sobre a questão do dízimo, mas vamos mas frente aí. Ananias morreu porque não deu dízimo, o pastor falou, o que o senhor que disse. Ananias morreu porque não era dizimista fiel. Que heresia! Quem fala isso é esse aí que deve ser chamado falso profeta. Está distorcendo a Bíblia, falsificador da palavra de Deus. Tem aqui, tal, Jonatas, aqui eu menciono. Todas as vezes que tu enche o carro com compra no mercado, lembre-se que tem de contribuir com a obra. Aí o 10% do que comprou, manda para a obra do Senhor. Eu levo para a igreja. Ou até mais, caso você seja ofertante. Também sempre ou mude sua teologia. Rapaz, esse irmão falou aqui, eu não estou entendendo muito, mas parece que quer dizer assim: você tem que dar 10% da obra do Senhor, levar para a sua igreja. Ou até mais, no caso você tem que ser ofertante. Bem, ser ofertante ou dizimista? Tem que ser ofertante. Dizimista. Meu Deus do céu. Bem, tem mais aqui. Tem outras, não vou dar tempo para responder, porque ainda tem outros comentários. O vídeo vai ficar muito extenso. Bem, tá aqui o post do irmão que ele pediu para me explicar. Dízimo. Mateus 23, 23. Hortelã, cominho, endro. Dízimo de Abraão. Dízimo de Abraão nada tem a ver com o dízimo da lei mosaica. Até que Abraão dizimou uma única vez na vida, não para sempre. Foi voluntário e não foi 10%. Se você analisar mesmo o dízimo de Abraão, você vai ver o que aconteceu lá, né? Bem, vai ter aqui o vídeo sobre o dízimo de Abraão, para o vídeo ficar muito extenso. Já tem falando sobre essa questão. Você vai dar. O dízimo da lei. Dízimo nunca foi dinheiro, ouro, pedra preciosa, era alimento, você tem crônica aí e tal. Dízimo era dado de 3 em 3 anos. Irmão, esse dízimo de 3 em 3 anos era destinado ao necessitado. Existia sim o dízimo de 3 em 3 anos, mas existiu de ano em ano, como já lemos em Deuteronômio. Certo? Deuteronômio diz que é de ano em ano. Eu vou ler para vocês aqui. Fala que o dízimo também era de ano em ano. Que era da agricultura lá, né? Capítulo 14, versículo 22 de Deuteronômio. Certamente darás o dízimo de toda a novidade da tua semente, que cada ano se recolhe do campo. Aí, ano em ano. 3 em 3 anos era para o necessitado, para os levitas, tal. A pessoa tem que entender essas coisas assim, né? Está incompleto o posto, né? Quem rouba a Deus nos dízimos são os sacerdotes, líderes religiosos, não os fiéis.
Malaquias 2:3. Já explicamos, já falamos sobre essa questão, Malaquias 3:10. Tem um vídeo aí que você pode assistir. Devorador é um gafanhoto e não um demônio. Joel, capítulo 1, versículo 3 e 4. Também tem essa explicação lá na descrição desse vídeo de Malaquias 3:10. Bênção sem medida é chuva para obter dízimo do fruto da terra e tal, tal. Bem, há muita coisa aí, tem muitos outros comentários, depois nós comentamos. Você pode estar lendo aí também, dar o pause no vídeo e ampliar aí, ou tirar um print e ampliar e ler você mesmo aí. Cada um contribui com o que tem proposto em seu coração, não por obrigação, mas com alegria. É isso que fala da oferta, realmente para a igreja. Para a igreja. Devemos estudar a Bíblia, responder com a Bíblia também, irmão Daniel Duarte. Isso mesmo, responder com a Bíblia. Tem os vídeos aqui, você pode ver, porque eu não vou pegar a Bíblia respondendo aqui, que vai ficar 1 hora, 2 horas. Isso é uma exposição da Bíblia. Então, caro amigo, irmão, recomendo que você pegue o vídeo vai ter as explicações na Bíblia, e você pode estar vendo lá. Malaquias é o Arik Frank. Ele diz: Malaquias foi escrito para o povo de Israel. A casa do Senhor nesta profecia é o templo. Onde está o templo dos judeus hoje? Irmão, infelizmente ou felizmente eu tenho que te responder que não existe mais o templo, certo? Não existe mais. Mas tem um vídeo aí sobre o dízimo Malaquias 3:10, vocês podem estar acessando e ter resposta. Edivaldo Gonçalves, ele diz: quem mandou Abraão dar o dízimo? Ele deu de livre e espontânea vontade. Ou foi a voz do Iodhe Vavhe que mandou? O dízimo de Abraão, já tem um vídeo também respondendo isso aí. Biblicamente, você pode estar acessando. Eu não vou repetir as mesmas coisas aqui. Contribuir é um privilégio só para os crentes. Não, irmão, eu acredito que não. Os crentes que o irmão está dizendo, nem se for os evangélicos, não. Contribuir também é do Testemunho de Jeová, é da Igreja Congressa do Brasil, os espíritos também contribuem, o povo da maçonaria também contribui. Enfim, a contribuição não é só para os crentes, você está se referindo só aos evangélicos. Como tem criaturas que não entendem a palavra de Deus, dízimo é só para quem obedece a Deus, ou seja, aos seus filhos. Aí cita aí João, que não tem nada a ver com a questão do dízimo. Bem, dízimo, criaturas que não entendem a palavra de Deus, quer dizer que quem dá o dízimo, ele entende a palavra de Deus. Parabéns. Quer dizer que só quem dá o dízimo é quem obedece a palavra de Deus. Parabéns. Meu Deus do céu. Então, vemos aí que... não vou nem responder esse comentário aqui. Esse comentário aqui é pesado, né? Quem não entende a palavra de Deus, ou seja, quem entende a palavra de Deus, ele dá o dízimo. Quem não entende, ele não dá o dízimo. É isso? Você quer dizer o quê? Que quem dá o dízimo, ele compreende os textos sobre o dízimo. Está mais para manipulação dos textos na mente. Distorcido, canalizado pelos supostos pastores. Em vez de pregar um evangelho da graça, mistura uma coisa com a outra. Estou esperando até agora. Sim, irmão, eu já falei que o irmão analise lá, né, sobre essa questão do dízimo aqui. Tem as respostas lá nos vídeos biblicamente. Bem, vamos para outros comentários. Os comentários do YouTube agora. Comentário do YouTube agora. Comentário do YouTube. Eu recebi esse comentário no vídeo da Maria Lourdes há 3 dias. Foi o vídeo Mateus 23:23. Jesus mandou dar o dízimo, nós dar o dízimo. Ela comentou o seguinte: sabe nada, seu falso profeta. Irmã, a irmã sabe o que significa um falso profeta? Será que você me acusa de falso profeta porque eu li a Escritura e falei o que realmente diz a Escritura sobre o dízimo? Quer dizer que eu sou falso profeta por pregar a realidade do dízimo no tempo da graça. Quer dizer que o falso profeta sou eu, que prega a realidade do que está na Escritura sobre o dízimo. Aqueles que jogam maldição, o dízimo é uma coisa, distorcem o texto para poder apoiar o dízimo, são os verdadeiros profetas, irmão? Parabéns para você. Na realidade eu não sei de nada mesmo não. Sei não.
Sou apenas um ser humano, não sei de nada. Mas o que eu estou citando é a Escritura. Você cita algum versículo da Bíblia para provar que eu sou um falso profeta? Se você fizer isso, eu vou aguardar. Certo? Vou aguardar. Eu te respondo lá. Mas se não, só uma conversa assim, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmã Maria Lourdes. O segundo comentário da irmã foi: dízimo é um ato de fé, seu mané. Bem, eu não sei se é uma irmã mesmo, convertida no Senhor, ou é uma pessoa que vive na base de religiosidade. O dízimo é uma questão de fé. O católico pode falar o mesmo, com as suas imagens de escultura. O budismo pode falar o mesmo, com suas imagens de escultura, com seus rituais. O macumbeiro pode falar o mesmo. A pessoa, em qualquer área, ele pode dizer: é uma questão de fé. Questão de fé. Fé baseada em quê? A fé baseada aonde? A fé tem que ter uma base. Capítulo 4, versículo 6 de 1 Coríntios. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e Apolo, por amor de vós, para que nós aprendais a não ir além do que está escrito. A nossa fé tem que estar baseada no que está escrito. O dízimo que você diz que é um ato de fé, está baseado na fé ou na Bíblia? Porque se sua fé está... Você diz, na fé. Mas sua fé é baseada em quê? No que seu pastor diz ou no que diz realmente a Escritura sobre o dízimo? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. O próximo comentário vem da irmã Valdeneia Damasio. Acho que é assim o nome. Diz assim: bom dia, irmão Daniel. Eu sou contribuinte na casa do Senhor. Oferto naquilo que estou no meu coração. Se a pessoa quiser dar R$1.000, Deus aceita. Se ela quiser dar R$10, Deus aceita da mesma forma. Porém, parem de achar que esta é a palavra, a casa do tesouro. Onde está? Ou seja, onde é que está a casa do tesouro? Para que o dízimo... Bem, a irmã contribui, né, do coração na oferta. Tá certo, tá ok. Deus abençoe a irmã em nome de Jesus Cristo. Aí vem outra aqui, do canal Verdadeiro Pentecostal. 3 meses também. Né? Eu ainda vou continuar congregando. Irmão, ninguém está dizendo que você não deve congregar, porque a Escritura diz que devemos congregar, devemos se reunir em nome de Jesus Cristo. Aí na segunda diz: o dízimo, com S, né? O dízimo é para ganhar almas. O dízimo é para ganhar almas. Quer dizer que você precisa distorcer a Bíblia na questão do dízimo para poder ganhar alma. Ou seja, usar mentira, distorção para poder ganhar alma. Isso não é de Deus, irmão. Tem as ofertas voluntárias. Oferta voluntária. Mas não dá oferta, só oferta não dá. Não dá, irmão. O que dizer de várias denominações aí que não cobram dízimo, porque sabe como é a realidade do que diz a Escritura? A oferta estão em uma delas, instituição religiosa, está em 240 países, alcançando vidas. E outros mais, 69 países, etc. etc. Vamos para o próximo comentário. Que Deus abençoe, irmão. Todos. Próximo comentário aqui. É o comentário... Bem, esses comentários aqui são um comentário... acredito que o Senhor Jesus Cristo, Emmanuel, nos salve gratuitamente, pois estamos no tempo da graça do Senhor Jesus poderoso. Quantas vezes vinha na Bíblia, quando Jesus Cristo, Emmanuel, na terra, fez tantos milagres e falou: vai não pequenos mais de dízimo, vai e não pequeis mais e de dízimo. Eu não entendi muito milagre. E a nós... E pois falou: vai, não peques, mas e de dízimo. Acho que quer dizer assim, né? Interessante. Quer dizer. Bem, vamos para o próximo comentário. Outro comentário aqui esse comentário aqui. Nilda Silva. Ela diz: a paz. O povo morre por religião, mas deve morrer por Deus. Isso sim, a religião só nos aprisiona. Jesus veio para nos libertar. Na realidade, muitas vezes acontece mesmo. A pessoa fica aprisionada na religiosidade e fechamento para aquilo que é dito dentro da denominação, que o suposto pastor disse, e não vê realmente o que diz a Escritura Sagrada. Infelizmente, fica preso ali dentro. Irmão Laeston Alexandrino, Deus te abençoe, irmão.
João Laestro Alexandrino, ele fala assim: se opor a Malaquias 3,10 é se opor à palavra de Deus. Rejeitar Malaquias 3,10 não é produtivo, porque este não é o único texto sobre o tema. É por essa razão, irmão Laestro Alexandrino, que a pessoa deve analisar o texto, capítulo 3, versículo 10, e também os demais textos que falam sobre o dízimo. Essa mesma questão. Vou refazer sua pergunta, ou seu comentário, falando o contrário. Se opor à palavra de Deus é praticar o que está em Malaquias 3,10, isto é, se você for praticar o Malaquias 3,10, você realmente consegue praticar ou vai distorcer para se opor? A questão, distorcer o Malaquias 3,10 é opor ou é a favor do Malaquias, a palavra de Deus, ou nós devemos distorcer Malaquias 3,10 para tentar praticar algo que é impraticável? O irmão conseguiria praticar o dízimo, o irmão poderia levar o dízimo à casa do tesouro, o irmão poderia ir lá no templo, voltar no templo. Aquele dízimo lá, com os outros textos, poderia ser de acordo com a realidade de hoje que nós vivemos na dispensação da graça? Fica aí a pergunta também, meu caro amigo e irmão. Ele também falou, Laestro Alexandrino, gostei do princípio de hermenêutica, afirmo, a Bíblia interpreta ela própria, isto sim é teologia. Verdade, mas por isso que devemos ir para o texto, o contexto e os demais textos, para poder entender sobre essa questão. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, como aos demais. Enfim, irmãos e irmãs, tem mais comentário, mas o vídeo ficaria muito grande, então eu escolhi alguns comentários para poder falar e responder, e comentar. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, sua vida, sua família. Os links dos vídeos anteriores do estudo sobre o dízimo vai estar aqui na descrição. Você pode acessar e assistir os vídeos completamente, tirando suas próprias conclusões. O vídeo sobre o dízimo sobre o Abraão, o dízimo de Abraão, o dízimo de Jacó, o dízimo na lei mosaica, o dízimo na Malaquias 3,10, Mateus 23. E você pode dar uma analisada completa. E que Deus te abençoe. Um abraço do seu irmão e amigo, irmão Daniel Duarte. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.